Olá, começando o nosso Happy Hour especial de Natal. Eu não sei se você está realmente assistindo esse podcast no dia de Natal, mas se você tiver, Feliz Natal. Muito obrigado porque você passou todo esse ano de 2025 acompanhando aqui os nossos episódios, fazendo com que esse podcast chegasse a tantas pessoas, crescendo a cada ano. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e compartilhe esse vídeo. Se você vai assistindo os nossos episódios, mas ainda não segue o nosso canal, Happy Hour NT aí no YouTube, por favor, começa a seguir. Se você ouve a gente também no Spotify, começa a acompanhar, porque aí cada episódio novo vai chegando a atualização aí pra você, tá bom? Olha, Natal já é uma data mais que especial, né? Aí olha os meus convidados aqui, pra coisa ficar mais especial ainda. Eu vou começar por uma novidade. Gilson Brito, desse lado de cada mesa. Tudo bem, pastor? É um prazer, amigo. Eu não tenho nem figurino para apresentar um negócio com o pastor Gilson Brito, assim, ó. A honra é minha. Obrigado pelo convite, bom estar com você e, é claro, com o nosso convidado super especial também, né? Professor Rodrigo Silva, bem-vindo de volta. Prazer é todo meu e, coincidentemente, sempre na época de Natal. Você é o nosso presente de Natal, Eu tô bem natalino, bem natalino. É um prazer estar com vocês que estão assistindo aqui esse nosso podcast, o Happy Hour. Hope não pode. Já falei com ele aqui, se o pessoal não confunde com o outro ali, né? Mas aqui nós falamos de uma hora de esperança, um momento de esperança. É isso que nós queremos falar, principalmente nesse Natal. E, como hoje é dia 25, Feliz Natal para você. Feliz Natal para todo mundo acompanhando aqui. Agora, a gente já começa dando uma desmistificada nessa data, né? Porque nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro. Talvez o grande momento mesmo, né, para todo mundo tenha acontecido ontem, porque tem a ceia de Natal, né? A véspera do Natal é extremamente especial. Mas, inclusive, quando você veio há 2 anos, né, Rodrigo, a gente falou muito sobre vários símbolos natalinos e a gente entendeu que realmente dia 25 de dezembro não necessariamente é a data que Jesus de fato nasceu, né? Não é. Até nós fizemos uma conta aqui aproximadamente, Jesus deve ter nascido provavelmente entre o final do mês de setembro e mês de outubro. Olha só. E se você perdeu como é que a gente chegou a essa conclusão, tá no YouTube, não tá? Tá no YouTube. É só você assistir lá. Nós vamos deixar, inclusive, o link aqui na descrição para quem está acompanhando no YouTube. É muito esclarecedor. A gente não vai passar por esses símbolos de novo, justamente porque tem esse episódio que é fantástico. Esses dias, inclusive, eu estava no Vídeo Saúde e aí chegou uma pergunta lá, a pessoa dizendo assim: eu não celebro o Natal porque eu sei que muita simbologia do Natal vem do paganismo. Eu tô certo ou tô errada em pensar isso? Falei, olha, assista o Happy Hour, que o Rodrigo foi lá, porque tá tudo muito bem explicado. Toda a simbologia, o que significa, o que vem do paganismo e principalmente a história do que significa essas coisas que tiveram uma origem pagã nos nossos dias de hoje. Exatamente. Né? Sem lembrar, pelo menos algo que eu falei na época, eu acho que é bom repetir hoje. Nós não devemos, não é bíblico, você deixar de fazer algo apenas porque tem uma origem pagã. Uhum. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque aquilo que nós chamamos de origem pagã, às vezes não é pagão. Às vezes é uma origem bíblica que o paganismo distorceu. Ok. Tá certo? E você não deve seguir nada pagão que está indo na contramão de algo que a Bíblia apresenta. Então, por exemplo, é pagão adorar deuses. A Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, se eu adorar imagens de deuses, eu estou indo na contramão. Mas não há nada na Bíblia, por exemplo, que proíba celebrar o aniversário. Mas a origem da celebração de aniversário vem do paganismo ou de culturas não hebreias. Uhum. O único caso de aniversário que temos na Bíblia é a menção do aniversário de Herodes, o Herodes Antipas, que mandou matar João Batista. Mas hoje a maior parte dos nomes que nós usamos são nomes que vêm do paganismo. Então, se eu for agora eliminar da minha vida tudo que tem origem pagã, eu vou ter vários problemas. A começar de muitos nomes. Se você se chama Denise, tem que tirar o nome, porque Denise é em nome de Dionísio, o deus do vinho. Se você se chama Isadora, também tem que tirar o seu nome, porque Isadora significa presente de Ísis. Então, quer dizer, tem um monte de nomes que a gente tem que abolir.
Nós não podemos chamar os meses do ano de agosto, por exemplo, porque agosto também é um nome que vem do paganismo. Augusto, chamando o imperador de divino. Nós também não poderemos entrar numa farmácia, porque o nome farmakel em grego significa feitiçaria. Paulo condena as farmácias. É porque no original grego, Paulo condena aqueles que praticam a farmaqueia, que é justamente a feitiçaria. Da palavra farmaqueia vem a palavra farmácia. Então, eu não posso entrar numa farmácia. Eu não posso ter o calendário como eu tenho. Eu não posso chamar os planetas pelos nomes que ele tem, porque Marte também é o deus da guerra. Então, a gente tem que tomar o cuidado para, por um lado, não relativizar princípios que não devem jamais estar na mesa de negociação e nem no outro extremo cair num fanatismo sem sentido que acaba não resultando em uma convivência prática com uma sociedade como aquela que nós vivemos. Portanto, deixar de comemorar o Natal por conta dessa ideia de que tem uma origem pagã seria essa atitude. Seria. De extremo, de fanatismo. A única razão, pastor Gilson, para eu não celebrar o Natal seria a seguinte. Se a Bíblia dissesse, celebrem o Natal... Tô criando, não está isso na Bíblia, viu, gente? Estou inventando aqui só para responder a pergunta dele. Se a Bíblia dissesse assim, celebre o Natal dia 25 de março. Vocês celebrarão o Natal todo 25 de março. Aí eu pego e troco pelo 25 de dezembro, aí tá errado, porque a Bíblia deixou claro que era para celebrar e quando. Aí eu estou celebrando na data errada. A Bíblia não fala nada nem para celebrar nem para não celebrar e não fala, embora eu tenha a ideia que Jesus nasceu por volta do mês de outubro, mas eu não sei o dia. Então, como o 25 de dezembro é uma época que, mesmo sabendo que não é o aniversário de Jesus, as pessoas se voltam para falar do menino, da manjedoura, de Maria, por que não aproveitar o momento para trazer a eles a verdadeira história do Natal e usar isso como motivo de pregação? Claro. A razão por que ele nasceu, né? Isso. Exatamente. E ele nasceu para morrer por nós, enfim. Uma coisa que às vezes eu fico pensando quando se trata de Natal é que muitos comemoram o nascimento do menino Jesus, mas é como se o menino nunca tivesse crescido, né? É aquele menininho inocente nos braços da sua mãezinha querida, Maria, de José. Mas a gente precisa entender que o menino nasceu com um propósito, ele cresceu, ele viveu o seu propósito, que era morrer por nós, né? E ele não só morreu, mas ele ressurgiu, ele está intercedendo no santuário celestial, ele voltará para nos buscar. Então, assim, é interessante a gente pensar no Natal não apenas como um fato passado, relacionado a um menino maravilhoso que se tornou um homem incrível, mas esse fato do passado deve nos fazer pensar no futuro também, né? De que aquele que veio um dia voltará. Né? Exatamente. A história de Cristo é a história de Deus em meio à história da humanidade. E existe também uma situação em que essa data tem ficado cada vez mais comercial. Então, tem esse aspecto do menino que não cresceu, mas tem também toda uma celebração tirando Jesus dessa equação do Natal, né? Então, é o presente, é o Papai Noel, e, inclusive, uma crença que às vezes vai se espalhando de que esse Jesus que a gente celebra, o nosso Salvador que nasceu, ele, na verdade, nunca nasceu e ele é uma grande invenção. Eu já vi, professor Rodrigo, você falando alguma coisa do tipo, olha, é mais difícil você acreditar que Jesus é uma invenção do que acreditar que realmente ele viveu e fez todos os milagres que ele fez. Com certeza. Stuart Mill, que era um camarada cético, e é praticamente o pai do método científico, porque você tem o Francis Bacon, que vem antes de Stuart Mill. O Francis Bacon é o pai... O Francis Bacon é chamado de o pai do método científico, mas quem sistematizou, botou no manual e criou a cartilha que até hoje é seguida por cientistas de várias áreas foi Stuart Mill. E o próprio Stuart Mill falou assim, somente alguém maior do que Jesus podia criar Jesus. Ou seja, ele é uma figura tão fantástica que ele ultrapassa qualquer personagem que pudesse ser invenção literária de alguém. Porque é grandioso demais. E se for verdade que Jesus foi criado por alguém, ele é uma criação de alguém, essa pessoa então é mais extraordinária ainda do que ele. Aí o C.S. Lewis depois, pegando essa fala do Stuart Mill, chegou a fazer até um trocadilho. Ele falou assim, então,
se não é para adorar Jesus, porque ele foi criado por alguém, me diga quem é essa pessoa que eu vou seguir essa pessoa. Eu concordo. Você entendeu? Porque se Jesus foi criado por alguém, me fala quem é esse alguém que eu vou largar tudo para segui-lo, porque ele é fantástico, maravilhoso. Apenas uma observação com relação àquilo que vocês comentaram do Natal, que está se tornando cada vez mais comercial. Embora isso seja visível, notório, mas vocês já perceberam que há anos nós falamos isso, o Natal está muito materialista e tudo. Sim. Eu estou vendo hoje com, não vou dizer apreensividade, porque a palavra que mais se repete na TV e na rádio Novo Tempo é a palavra esperança. E eu incorporo essa esperança. Mas eu vou dizer que eu estou percebendo com uma certa cautela ou preocupação ou atenção que hoje nós estamos numa situação quase pós-comercial que também é ruim. O que eu quero dizer com isso? Nós pioramos o que já não estava bom. No passado, havia um Natal muito preso ao comércio. Troca de presentes, o que eu vou ganhar, o que eu vou dar. Mas ainda havia um sentimento de família. Por mais materialista que fosse, ainda tinha uma família reunida. O que minha avó vai me dar, o que eu vou dar para os meus primos, o que vai aqueles que creem em Papai Noel, o que vai colocar na meia, a árvore montada na sala. Só que esse Natal, que já deveria ser corrigido por ser materialista, mas ainda era familiar, hoje está pós-materialista e pós-familiar. Porque as pessoas estão chegando numa situação que nem trocar presentes querem mais, nem ter ceia em família querem mais. Reunir a família é um problema. E nós que pregamos o evangelho temos que verificar essa mudança comportamental. Se no passado o grande problema eram aqueles que não tinham família, então tinha família, mas tinha os pobres que não tinham presente, hoje o problema são pessoas que não são pobres, eles não estão na sarjeta, mas não têm família, não têm convivência, e o que é pior, muitos não querem ter. Então, apenas uma digressão, porque muita gente que nos assiste também são líderes religiosos, preocupados com a missão, com a pregação. Eu fico pensando, como é que nós vamos agora levar os valores natalinos, família, tradição, o menino Jesus que se torna adulto, que suja os seus pés na poeira desse mundo para morrer por nós. Como é que eu levo isso para uma sociedade que está cada vez mais self-support, cada um consigo mesmo, no máximo ele e as redes sociais, e a IA. Pessoas que já não estão querendo mais um abraço, não estão mais querendo ceia de Natal, não estão mais querendo ser convidados para uma celebração de Natal. Na Alemanha, foi interessante que há uns 5 anos atrás, uma jornalista fez, eu tenho esse vídeo, uma enquete em várias pessoas lá de Berlim. O que é o Natal? As respostas eram estranhíssimas. Natal é quando Jesus morre. Uau. O outro responde assim, Natal, tem alguma coisa a ver que as pessoas dão presentes? Uau! Ninguém sabia mais o que era o Natal. E o que acontece na Europa, demora alguns anos, começa a acontecer. Tanto é que a Europa já é classificada como vivendo num período pós-cristão. Isso pode chegar no Brasil. E foi um grande berço, né, do cristianismo. E agora nós temos que levar o evangelho para lá de novo. Por incrível que pareça, falava muito levar o evangelho para a África, né? A África e os países muçulmanos, temos que evangelizar a Europa. Mas antes de fazer isso, vamos cuidar com a nossa casa, a nossa família, os nossos valores, para que isso não aconteça no nosso país. E se acontecer, que não aconteça no seu reduto, na sua casa, que você valorize aquilo que a maioria está negligenciando. Eu queria colocar uma situação, independentemente de ter sido a pessoa extraordinária que ele foi e que a gente acredita que ele existem fatos históricos e descobertas arqueológicas que confirmam a existência de Jesus. O Jesus de Nazaré, né, ele de fato existiu quando a gente busca a história e evidências arqueológicas? Com certeza. Se eu deixar de lado a minha beca de teólogo e vestir só o chapéu do arqueólogo, eu posso dizer para vocês que há mais evidências históricas sobre Jesus do que sobre Pitágoras, Alexandre o Grande e vários outros personagens do passado. Só para termos uma noção, grandes personagens que tinham grande poder de fogo praticamente não deixaram nenhuma evidência de si. Pôncio Pilatos.
As únicas evidências arqueológicas de Pôncio Pilatos são uma inscrição com o seu nome em Cesareia Marítima e um anel que tem o nome Pilato, que alguns não sabem se é dele ou de um assistente dele. E essa inscrição de Cesareia Marítima foi encontrada nos anos 1960. Então, antes dos anos 1960, não tinha nenhuma prova de Pilatos. Hoje, se vocês me pedirem, me dá uma prova arqueológica da existência... Nabucodonosor. As primeiras provas arqueológicas do grande rei Nabucodonosor só surgiram em 1860. E olha que Nabucodonosor é do 6º século a.C. Então, se essas figuras com tanto poder bélico, militar, monárquico, se foram da história sem praticamente deixar nada após si, o Jesus, carpinteiro, da Galileia, pobre, que não foi rei, que não teve exército, que não foi... Era para deixar nada. Mas quando eu coloco na balança as evidências de Jesus e desses que eu mencionei, ou mesmo de alguns filósofos como Sócrates e Pitágoras, Jesus tem um peso muito maior. Eu vou dar alguns exemplos. Tácito menciona Jesus, que é um escritor romano. Suetônio, que também é um escritor romano, menciona Jesus. Luciano de Samosata menciona Jesus. Todos são pessoas que eram inimigos do cristianismo. Nós temos também a menção de Jesus, provavelmente, eu digo provavelmente porque é uma controvérsia disso, no Talmud. Nós temos também o Jesus mencionado por Flávio Josefo. E desses que eu citei, o Flávio Josefo é aquele que dá a informação assim mais forte sobre Jesus. É tão forte aquilo que Flávio Josefo diz que muita gente chegou a afirmar, ele não escreveu isso. Porque Flávio Josefo diz mais ou menos assim, abro aspas, por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio. Muitos do nosso povo o entendiam como sendo um grande homem de Deus. Ele se dizia o Messias, e muitos daqueles que o amaram não deixaram de segui-lo até o fim. Os nossos líderes o crucificaram, mas aqueles que o amaram disseram que depois de morto apareceu-lhes vivo. E até hoje a estirpe dos assim chamados por causa do seu nome, os cristãos, não deixou de existir. É tão forte essa passagem, porque fala da ressurreição, fala da crucifixão, fala de Jesus como Messias. Flávio José foi um historiador judeu, né? Do primeiro século. Primeiro século. Ele escreveu isso no final do primeiro século, por volta do ano 80, ano 90. E muitos falaram, esse chamado testemunho flaviano, ele é apócrifo, isso aí Flávio Josefo não escreveu. Mas todos os manuscritos que temos de Flávio Josefo indicam que é verdadeiro esse texto. Inclusive, uma versão de Flávio Josefo para o árabe contém essa passagem. Todo o estilo é de Flávio Josefo. E recentemente foi lançado um livro pela Universidade de Oxford, de um grande acadêmico, quase que não é uma tese de doutorado, porque ele já era doutor, com um livro revisado por pares, onde ele defende que o texto de Josefo é autêntico. E não apenas documentos diretos sobre Jesus como estes que eu mencionei, e com um detalhe, esses documentos estão muito próximos da vida de Jesus. Outros estão mais distantes daqueles que nós temos. Outro exemplo que eu posso dar é de elementos que fazem parte do contexto de Jesus. Eu vou dar um exemplo de um achado arqueológico que aconteceu ano passado, mas ele foi mais divulgado esse ano, quando eu fui para Israel, a última vez em julho e depois em setembro. Você já esteve em Israel, não é? Você também já esteve, Wagner? Sim. Vocês lembram, então, que tem um lugar, e o pessoal em casa depois pode olhar no Google aí, que é a piscina de Siloé. Por muito tempo pensavam que a piscina de Siloé seria um lugar mais acima, que depois viram que é uma construção bizantina e acharam que a piscina de Siloé ficava abaixo, onde certamente vocês foram. Só que a surpresa ao escavar lá é que abaixo das escadarias você tem um buraco profundo. Não parece uma piscina, de vários metros, para caber um grande volume de água. E notaram que esse lugar era um dique para armazenar água, um reservatório de água enorme, enorme. E uma piscina do lado ali. Então, provavelmente, a piscina de Siloé não seria nesse lugar. Volta-se a ideia que a piscina de Siloé pode ser em cima, na que julgavam ser bizantina. E o que havia naquela ali? Algumas hipóteses. Uma delas é que ali poderia ser um lugar onde Herodes e Pilatos, depois, tinham batalha naval. Porque você tem alguns bancos realmente ali, mas para que os bancos para um dique?
Então, alguns pensam que os bancos poderiam ser para as pessoas assistirem batalha naval, que os romanos faziam isso. E esse dique, então, armazenava água de chuva e servia também de armazenamento, de entretenimento para o povo. Mas o que tem isso a ver com Jesus? É que eles perceberam que o dique, quando ele foi construído, ele tinha 2 torres no período helenístico. Só que uma torre estava como era no período helenístico, a outra estava restaurada. Então, a dedução clara é que essa torre, por alguma razão, colapsou e foi refeita. Então, tem que você ver, as 2 são do período helenístico, pela base a gente sabe, só que uma está inteira, a outra está refeita. Uma torre que caiu. Quando vocês vão a Lucas capítulo 10, Jesus menciona: vocês pensam que são mais inocentes do que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé? Então nós notamos que até as coisas que Jesus fala, esse é um achado recente. Recente. Até as coisas que Jesus fala, nós temos uma confirmação arqueológica que aquilo era daquele jeito mesmo. Eu não conheço outro personagem, por mais grandioso que seja, que nós temos tantos achados arqueológicos que convalide tudo o que eles fizeram. Agora, quando a gente vai para os evangelhos, né, que tratam aí de toda a biografia de Jesus na Bíblia, existem pontos que são contados num evangelho, pontos que não são contados em outro, existem algumas diferenças da narrativa. Como é que você vê isso, Rodrigo? Você acha que isso colabora para que a gente entenda que é uma história complexa e foi contada de diferentes ângulos? Porque para algumas pessoas isso descredibiliza, né, a história de Jesus. C.W. Wallace, que escreveu o livro Case Cold, ele é um jurista, ele é especializado na área de promotoria, e ele também ficava incomodado com isso quando ele foi estudar os evangelhos. Só que ele resolveu estudar como um jurista. E ele respondeu uma coisa que eu já vi de outros membros da área jurídica, advogados, promotores, juízes, que é a seguinte: se você ouve 2 ou 3 ou 4 testemunhas e todas elas relatam o mesmo fato, com os mesmos detalhes, nos mínimos aspectos, sem errar um sequer, sem entrar em mínima contradição... Isso foi combinado. Foi combinado. Elas foram orientadas. Interessantíssima visão, Sem né? dúvida. Elas foram orientadas. A psicologia do direito diz que para que o depoimento seja espontâneo, não fabricado, ele tem que inevitavelmente conter pequenas contradições, que são parte da natureza humana, da personalidade. De repente, para mim, o que é um carro voando a 1000 por hora, para o pastor Gilson pode não ser um carro tão veloz assim. O que para mim era uma mansão, que eu fiquei até bobo, de repente para você pode ser uma casa luxuosa, mas não uma mansão. Até com as nossas esposas a gente vê isso. Às vezes você pensa, não, eu estava lá, meu bem, não era isso tudo também, não. Então é importante, é desejável, é esperado que um depoimento espontâneo contenha pequenas contradições para mostrar a sua originalidade, a sua espontaneidade. Agora, ele não pode contradizer naquilo que juridicamente é considerado como uma primordial. Eu não posso falar, olha, esse crime aconteceu na quarta-feira, dia 25 de março, e eu falar assim, não, foi na quinta-feira, dia 1º de julho. Isso aí não pode. Eu não posso falar assim, não, eu tenho certeza, eu estava lá. Isso aconteceu quando o pastor Gilson estava pregando lá na igreja da Fátima, na Bahia. Aí o outro fala assim, não, isso aconteceu quando ele estava falando no Novo Tempo. Não, peraí, aí está muito forte. Então nós notamos que naquilo que é basilar, os evangelhos coincidem. Por exemplo, Jesus foi crucificado numa sexta-feira, numa época de Páscoa, ressuscitou no domingo, passou o sábado na sepultura. Ele falou que ia morrer e ressuscitar. Ele morreu por crucifixão, não foi enforcado, não foi apedrejado. Exato. Ele morreu durante uma festa de Páscoa, não foi numa outra época do ano. Mas, em pequenos detalhes, os evangelhos se contradizem. Um diz que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou o cego, o outro diz que ele estava saindo. E pode ser que, ao ouvir o depoimento, Marcos, que não estava presente, ouviu de Pedro. Pedro, pela memória dele, Jesus estava entrando em Jericó quando aconteceu isso. A gente comete esse tipo de equívoco. Não, e sabe, professor, uma das funções executivas da nossa mente é a memória. E cientificamente está comprovado que ela nos trai.
Exatamente. Então, todo mundo já passou por aquela experiência de, né, afirmar, não, eu disse tal coisa. Não, você não disse. E não foi daquele jeito. Não, não foi desse jeito. Aí chega o print, que hoje em dia, né, tem ali a conversa no WhatsApp. Aí você se convence de que realmente você não estava certo. Ou você vê um vídeo de alguém falando que você achava que era de uma forma e foi de outra. E não é uma mentira. Não. É a nossa memória nos traindo. Só que alguém pode fazer uma pergunta pra gente aí. Eu concordo com tudo isso, é isso que eu tô querendo dizer. Só que alguém pode falar assim, tá, mas como palavra de Deus, eu esperava uma coisa... Não foi inspirado? Se eles estavam, isso que eu ia dizer, se eles estavam sob a inspiração. A inspiração do Espírito Santo. O que o Espírito Santo deixou cometer esses pequenos deslizes? Pela seguinte razão. Eu vou responder com uma comparação. Todo mundo que vai a Israel faz a seguinte pergunta. Onde é que está a terra que mana leite e mel? Que é um país menor do que o estado de Sergipe, que 63% é constituído de deserto. É o deserto do Néguev, do Arava e da Judéia. Imagina, um país menor do que o estado de Sergipe, mais da metade dele deserto. Onde é que está a terra prometida que mana leite e mel? Quando a gente lê na Bíblia os pastos verdejantes do Salmo 23, você imagina uma coisa, aquele campo gramado, florido, você imagina uma floresta amazônica. Só que aí que está a questão teológica. Se os hebreus chegassem na floresta amazônica e Deus fizesse de Israel um país de primeiro mundo, onde é que estaria o milagre? Paulo diz, falando de Cristo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se a pessoa já é forte e levanta um halteres, onde é que está o milagre? Se o camarada que nunca foi coxo pega a cama dele e anda, onde é que está o milagre? O milagre está justamente naquilo que Paulo falou, Deus usar as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Então, a Bíblia foi escrita com sotaque humano. E o milagre está em que esse livro, munido das imperfeições humanas, consegue provocar uma mudança, uma transformação que as imperfeições humanas não conseguem fazer. Esse é que é o milagre. Porque se a Bíblia fosse perfeitinha, sem nenhuma contradição, em primeiro lugar, eu seria o primeiro a levantar a mão e falar assim, não, ao longo do tempo, esse texto foi alterado. Esse texto foi corrigido. Não. O fato de Deus permitir que essas imperfeições fiquem ao longo dos anos é uma das muitas provas de que você pode confiar no texto. Porque Deus não permitiu que a igreja alterasse o texto profundamente através de concílios, de decisões papais ou de concílios protestantes. Deus falou, olha, vocês podem cometer o erro que vocês vão cometer, mas o meu livro vai ficar. Então, até aquelas coisas que aparentemente são um problema, ele estava entrando ou saindo de Jericó, até essas coisas ficaram para mostrar que o texto não foi alterado ao longo dos tempos. E para mostrar que é esse livro, com imperfeições literárias, que produz um milagre que um livro sem imperfeições não produziria. É mais uma forma de calar o meu questionamento e falar assim, só pode ser de Deus. E deixando claro para vocês, nenhuma dessas imperfeições alterou qualquer verdade sagrada que a Bíblia apresenta. Então, a imperfeição humana teve seu limite. Eu falo, até aqui, profeta, eu vou deixar você ser humano, mas aqui eu estou falando, assim diz o Senhor. E a Bíblia acaba sendo, para terminar minha resposta, uma analogia de nós mesmos. Porque a Bíblia foi escrita por seres humanos, com falhas, limitações, equívocos. E se Deus pôde pegar esses seres humanos com falhas, limitações e equívocos e usá-los de uma maneira tão extraordinária para preparar esse livro para salvar pessoas, o milagre repete hoje como? Ele pega um Wagner, um Gilson, um Rodrigo, com suas falhas, com seus equívocos, e usa a nossa mensagem para atingir pessoas que são convertidas do outro lado, para mostrar que realmente o poder não está em nós, somos só instrumentos. Bom, eu fico aqui do lado fazendo perguntas, mas assim como o Wagner Ele também tem né? muitas respostas, né? Não que eu tenha respostas, mas é que nós todos aqui somos extremamente apaixonados pela Bíblia, não é? E para mim, como você disse, talvez a maior prova de que a Bíblia realmente é um livro de Deus é que, a despeito de ter sido escrita há tantos anos, né?
o último escritor da Bíblia, cremos que tenha sido João, né? João. O discípulo amado, já no final do primeiro século, ou seja, há mais de 1900 anos. E é impressionante ver como que a Bíblia, ainda que rejeitada por muitos, também é aceita e tem transformado a vida de milhões e milhões ao longo dos séculos, né? Então, para mim, a grande evidência de que realmente esse é um livro de Deus é o poder de transformação da vida. É evidente que esse poder é de Deus, né? Mas a Bíblia é usada por Deus para chegar ao coração das pessoas, até mesmo agora, no século XXI, né? Então, essa é, para mim, a maior evidência de que realmente esse é o livro de Deus. E eu tenho visto ao longo da minha vida centenas, milhares de pessoas com a vida completamente transformada. Mesmo com esses pequenos erros literários, como você disse, comparado com outros livros perfeitos no sentido literário, mas quem já Perfeitos viu... porque foram revisados. Sim, E a sim. Bíblia não precisou de revisão. Isso. Mas quem já viu tanta gente transformada, impactada e transformada para melhor, né? Do que nós temos visto pessoas impactadas pelo poder do Evangelho. Eu aproveito e digo a você que está nos acompanhando agora, se você ainda não tem tido o privilégio de ter de receber esse impacto e essa transformação pelo poder da palavra de Deus, procure estudá-la com carinho, inclusive orando a Deus, pedindo: Senhor, se realmente esse livro é teu, ajuda-me a compreendê-lo e que de alguma maneira ele faça diferença na minha vida. E você vai ver que o que tem acontecido com milhões e milhões ao longo dos séculos, inclusive hoje em pleno século XXI, pode acontecer com você também, né? Exatamente. Com certeza. Eu vou aproveitar que o pastor Gilson puxou esse gancho, vou fazer uma pergunta para vocês dois. Porque, embora estudaram teologia e se aprofundaram nesse livro, não é só um estudo técnico. Com certeza, a palavra de Deus impactou pessoalmente vocês dois, né? E falando sobre essa figura central da Bíblia, Jesus, o que vocês estudaram sobre Jesus na Bíblia e que mudou a forma que vocês viram o mundo, veem o mundo e, inclusive, pregam sobre esse Jesus? Começar com o professor Rodrigo. Nossa, é tanta coisa. Agora é Ficou difícil escolher um, né? São tantas coisas, gente. É como você chegar num restaurante que tem todos os pratos que você mais aprecia e falar assim, qual que você mais gosta? Mas eu vou pensar um. Não vou falar que é o mais, o melhor, o único. Um dos. Um dos. A maneira como Jesus equacionou de maneira sábia e sobre-humana, mas passivo de ser imitado, a ortodoxia com o reconhecimento dos sinceros de Deus que não estão na ortodoxia. Esse é um assunto que eu lido demais, principalmente porque a igreja adventista é muito considerada seita por outros, e eu dialogo assim com eles. Olha bem, Jesus não negociou princípios. Exemplos, ele não disse: eu sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Ele falou: sou o caminho. Ego eimi realetheia. Rodos, realetheia, redzoe. Em grego, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O grego é mais enfático ainda que o português, não abre margem para outros. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ao enfrentar o inimigo no deserto, ele disse: também está escrito. Ele nem usou a sua própria autoridade. Ele, de maneira humilde, ele se referiu à autoridade que vinha da palavra de Deus. Também está escrito. Então, Jesus não negociou princípios. E ele veio, e mesmo o templo estando corrompido, ele elogiou a oferta da viúva. Ele não lamentou, coitada, mais uma enganada. Ele elogiou. Ele não condenou os fariseus por darem o dízimo. Ele os condenou pelos que eles não estavam fazendo, não pelo que eles estavam fazendo. Ele mandou Pedro pagar o imposto por ele e pelo próprio Pedro. Então, Jesus não negociou princípios. E para terminar os exemplos dessa parte, para a mulher samaritana, ele falou assim: a salvação vem dos judeus. Ele não usou o politicamente correto só porque ele estava precisando da água dela, ele estava com sede, né? Ele podia ali fazer uma meia, né, um meio termo ali, né? Falou: olha, filha, desculpa, a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que não conhecem. Porém, por outro lado,
ele reconheceu fora do mundo da ortodoxia pessoas sinceras. A própria mulher samaritana, a mulher com fluxo de sangue, o centurião. É interessante que alguns desses pagãos, Jesus não disse: a tua fé te salvará. A tua fé te salvou. Faça-se conforme a tua fé. E até chegou a falar assim: eu não encontrei em Israel uma fé como essa. Mas vamos raciocinar um pouco. Que tipo de fé Jesus estava falando? O que o centurião fazia nos seus momentos de religiosidade? Ele acendia incenso para César. Ele acreditava em Júpiter. Ele acreditava nos lares, que eram os espíritos ancestrais. Tinha um lugar na casa dele para isso. E ele era o símbolo máximo da opressão do povo. Ele era um centurião romano. A mulher com fluxo de sangue. Um evangelista ameniza chamando-a de Ciro Fenícia. O outro a chama de Cananita, que era um nome pejorativo dos piores que você podia imaginar para falar dos inimigos de Israel. Então, olha que interessante. E em nenhum desses casos ele falou assim: a tua fé te salvará. A fé que um dia você terá. Você já tem essa fé. Eu já estou reconhecendo-a agora. Então, tem uma passagem do livro Desejado de Todas as Nações, onde a autora diz: Jesus via as pessoas não como elas eram, mas como elas poderiam vir a ser transformadas por sua graça. Então, eu não estou negociando os princípios, como Jesus não negociou. Mas eu sou desafiado por Jesus a sair da minha caixinha e verificar que nem tudo é tão perfeitinho como na minha caixinha. Vou dar um exemplo de televisão e depois eu deixo o pastor Gilson falar. Vou dar um exemplo de televisão, um exemplo ético e deixo o pastor Gilson falar. Eu já gravei aqui na TV Novo Tempo Evidências em estúdio. Que maravilha. Que tranquilidade, Tranquilidade, né? Silêncio, troca de câmera e tal. Se erra um pouquinho, volta. E eu já gravei com a Kathleen, sua filha, o Evidências externo. Gente, é bom o produto final. Mas é horrível. Eu sei disso. Com certeza. É horrível. Você está pensando que é só ligar a câmera e começar a falar bonitinho? Não. A maquiagem não fica bem, porque você está no sol quente, é uma temperatura às vezes elevada, é o cachorro que passa latindo. Isso, é o avião. É o avião que passa, é o barulho, é o cara que tem que ter autorização para gravar ali, o vento, é o sol que está na situação contrária, está dando sombra no rosto, não tem luz controlada. A luz boa é aquela que está ferindo o seu olho, né? Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? O mundo dos estúdios Novo Tempo é um mundo que muitos cristãos vivem. Ele está na igreja, com papai e mamãe, só conhece a cultura brasileira. Aí ele chega a pensar que Deus é tão brasileiro que Deus ainda fala o português com o sotaque dele. E que Jesus gosta do que ele gosta. Uhum. E que o Israel bíblico é um cantinho dele. E com esse mundinho, ele começa a julgar quem está fora. Mas quando você sai desse mundinho controlado, você vê que a coisa não é bem assim. Aí vem o último exemplo que eu falei, que é da ético. A prostituição. Prostituição não é para ser negociada. A Bíblia, em várias instâncias, diz que a prostituição é um pecado. Ponto. Deus não tolera aquilo, Deus não gosta daquilo, Deus não fecha os olhos para aquilo. A prostituição tem que ser condenada. Só que eu tenho, às vezes, isso aqui não é relativização. É sair da caixinha, sair do estúdio, gravar fora. Eu tenho, às vezes, ali na esquina da Avenida São João, em São Paulo, ou da Rua Guaicurus, em Belo Horizonte, lugar ou que você passa, às vezes, de noite assim, você vê aquelas moças ali. Eu não conheço o nome de nenhuma delas. Eu não paro para conversar com elas, pelas razões óbvias. Aparência do mal, imagina, alguém passa a ver o Rodrigo Silva ali. Mas, às vezes, daquelas 3 ou 4 que estão na esquina, 1 ou 2 delas não tiveram o nascimento controlado, como da Laura, minha filha, como da Kathleen, sua filha. Elas não nasceram numa casa com pai e mãe. Foram, às vezes, abusadas desde a infância por vários namorados da mãe, não sabem quem é o pai, tiveram problema de incesto, às vezes. Estou usando eufemismos aqui para que não derrubem o nosso vídeo.
tiveram problema de incesto com o irmão mais velho, com o primo, incesto forçado. A noção que elas tiveram de sexualidade não é o que a minha esposa teve e sua filha teve. Aos 16 anos tiveram mais parceiros sexuais do que muitas mulheres adultas. Já talvez praticaram aborto desde cedo. Talvez a primeira gravidez foi com 13, 14 anos de idade, forçado. E elas têm todo um mecanismo mental de não aceitação, de não respeito próprio, de autodestruição e outras questões que os psicólogos explicariam melhor do que eu, que a empurra para aquela vida que ela está desde pequena acostumada. E às vezes ela está ali porque ela não conhece outra vida. E às vezes ela está ali se prostituindo porque eu não saí do meu mundinho confortável para mostrar para ela uma outra realidade. Aí eu só passo aqui dentro do meu mundinho e falo, as perdidas. Então não é por um lado progressista relativizar a fé. Não, Deus aceita tudo. Não, Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Então não é cair no progressismo. Mas nem ao mesmo tempo cair naquele legalismo chauvinista de não conseguir reconhecer, quem sabe, aquela mulher ali, sem a minha doutrina, sem a minha ortodoxia, quando ela sai daquele programa, ela entra no quarto e chora, falando, ó Deus, eu nem sei o seu nome, mas se o senhor estiver aí, por favor, me abençoa para que eu não apanhe amanhã na rua. Uhum. E ela está demonstrando uma fé em Jesus que eu chocaria muitas pessoas se eu apenas repetisse as palavras do mestre. Eu não encontrei na igreja adventista uma fé como daquela mulher da esquina, que ia chocar muita gente. Mas foi Jesus que falou, só estou replicando. E na época dele também que ele falou isso chocou os apóstolos. Uhum. Falar que um pagão que acende incenso para César tem uma fé que ele não encontra em Israel, isso é heresia. Então esse é um fenômeno de Jesus que eu procuro para a minha vida. Não negociar princípios, nem doutrinas, mas ter a sensibilidade de, não contradizendo o que eu acabei de falar, reconhecer pessoas sinceras no erro e pedir a Deus que de alguma maneira me use para alcançá-las. Excelente. E é bom pensar que é por isso que só Deus é que pode julgar, não é? É. Porque só Deus é muito além das palavras, né? Dos atos, dos comportamentos. Deus conhece o coração de cada um. Ô Wagner, a minha resposta seria na mesma direção do Rodrigo. Algo que me encanta muito em Jesus é exatamente a maneira como ele tratava as pessoas, sabe? Sendo Deus em forma humana, andando nos limitados passos do homem e sendo sensível às necessidades das pessoas. Eu fico pensando, por exemplo, eu preguei há poucos dias sobre isso, está na minha cabeça, lá em Lucas 24, os 2 discípulos que seguiam de Jerusalém para Emaús, depois da morte de Jesus, decepcionados, né, imaginando que aquele pretendente a Messias, mais um pretendente fracassado, né, pela compreensão equivocada que eles tinham das Escrituras, Jesus se dispõe a andar com eles, na direção deles, né? E aí, como que, assim, inocentemente, Jesus pergunta assim, mas vocês estão falando sobre o quê? Aí um deles chega a parar e dizer assim, mas não é possível, você é o único que esteve em Jerusalém que não sabe do que a gente está falando. Como que dizendo assim, moço, em que mundo você vive? Né? Imagine, falando isso para Jesus, depois de tudo que ele sofreu, depois da sua ressurreição, de sua ascensão à glória, Jesus volta à terra, se dispõe a andar com esses 2 discípulos decepcionados, que não eram discípulos importantes, né? Assim, no contexto ali, anda na direção deles e tem a paciência de perguntar com a intenção de orientá-los, né? Porque sempre que Deus faz perguntas, não é porque ele não saiba a resposta, né? Ele quer nos orientar, ele quer nos fazer refletir para nos direcionar no caminho certo. Então, Jesus começa a explicar as Escrituras para eles, né? E aqui vem o aspecto importante, né? A nossa fé tem que estar baseada nas Escrituras, né? Até alguns perguntam por que Jesus não se identificou logo, né? Olha, eu estou aqui, sou eu, ressuscitei, né? Hoje já começou repreendendo, né? Depois de 3 anos, vocês ainda estão questionando ainda, não aprenderam nada. Parece ali no texto, Rodrigo, que houve assim uma
uma limitação sobrenatural dos sentidos deles, né? Para que eles não reconhecessem Jesus de imediato. E parece que Jesus fez isso exatamente para que a fé deles não se baseasse no milagre da ressurreição, mas nas Escrituras, né? Então Jesus começa a explicar as profecias relativas ao sofrimento do Messias, que era algo que eles ignoravam na época. E me encanta também é quando eles pedem Jesus para entrar na casa deles. E Jesus entra. Imagine, depois da sua ressurreição gloriosa, ele se dispõe a entrar na casa daqueles 2 discípulos, que devia ser uma casinha simples, né? Jesus entra ali e quando eles veem certamente as marcas nas mãos de Jesus, eles reconhecem que é Cristo e eles se alegram. Então, assim, o que me encanta em Jesus, além de tantos outros pontos, é exatamente esse, a maneira paciente, bondosa, gentil, como ele tratava as pessoas, como você falou, nunca negociando princípios, mas nunca desprezando ninguém e tentando salvar a todos, inclusive os piores, né? Dali do contexto social, os mais revoltados, os mais perdidos. Enfim, bendito Cristo, né? Amém. Nós somos todos encantados por ele. Amém. Amém. Deixa eu aproveitar aqui e falar dessa revista. O professor Rodrigo gosta dela. Muito. Olha, Revista Esperança, a gente lançou em outubro essa edição que é Rodrigo Silva Descobrindo Tesouros. Eu vou abrir aqui para tentar mostrar para você. É diferente essa edição da Revista Esperança, porque é um HQ, uma história em quadrinhos. Foi pensada para as crianças. E tem toda uma história que envolve arqueologia bíblica. Aí tem o Rodrigo em desenho animado, ó. Dá para ver melhor aqui na capa. Até a gente brincou quando a gente lançou a revista, tá bem a sua imagem e semelhança, né, Rodrigo? Exatamente. Conta pra gente um pouco dessa história aqui e o que o pessoal tem em casa pedindo essa revista. Olha, sabe que uma coisa muito importante que nós não podemos negligenciar são as crianças e a família. Muitas pessoas de agendas complicadas, muitas pessoas seguem a cartilha do Gramsci. Gramsci, alguns falam Gramsci, né? O Gramsci, que era o escritor italiano, ele falava assim, olha, a revolução não deve ser pegando em armas, gritando, fazendo uma briga, não. Vocês têm que começar pelas escolas, pelas crianças, ideologia nas crianças, com paciência. E nesse aspecto, muitos que apregoam ideologias não bíblicas seguiram a cartilha do Gramsci. E como a Bíblia fala que os filhos das trevas às vezes são mais sábios que os filhos da luz, deu certo. Isso ficou negligenciado. Tem um livro chamado You Lost Me, ele foi traduzido em português, não sei com que nome, do Kahneman. A tradução ao pé da letra seria Você Me Perdeu. Eu não sei com que nome ele ficou traduzido em português. Se você achar You Lost Me, Kahneman, que é um livro sobre o afastamento dos jovens da igreja. E esse livro, ele tem artigos e dados acadêmicos de vários institutos, como o Barna Institute, o Pew Forum de pesquisas religiosas dos Estados Unidos, e ele mostra que de 60% a 70% das crianças da igreja abandonarão o evangelho antes de chegarem aos 20 anos de idade. Isso é um dado muito pesado. Imagina, pastor, toda vez que você está pregando na igreja, se tiver 100 crianças naquela igreja ali, 60 a 70 dessas crianças não estarão na igreja daqui a 15 anos. Triste, não é? Isso é muito forte. E esse é um dado que, para várias igrejas, ele tem uma variação, às vezes, de igrejas pentecostais para igrejas protestantes, para o catolicismo, mas a média é mais ou menos essa. Então, temos que fazer o dever de casa. Sim. Devemos investir nas crianças. E eu acho que todo investimento em criança vale a pena. O próprio Jesus falou, vinde a mim os pequeninos, não os impeçais. E hoje nós temos o dever não apenas de não os impedir, mas também de conduzi-los. Porque na época de Jesus, elas vinham voluntariamente a Jesus. Hoje há muitas barreiras entre Jesus e a criança, que pode ser uma exposição às telas, um exemplo dos adultos que não ajuda. Então, nós aqui da TV, da rádio, da web, da Novo Tempo, estamos fazendo todos os esforços. E eu gosto até de fazer uma comparação. Eu não sei atirar. Eu nunca atirei com um revólver de verdade. O mais próximo que eu cheguei foi a espingarda de chumbinho.
Mas se eu tivesse que acertar um alvo e pudesse escolher a arma, eu escolheria uma metralhadora. Porque já que eu não sei atirar, não adianta colocar um rifle, um fuzil na minha mão. Vai ter muita munição. Vai ter muita munição. A metralhadora, com uma rajada, vários tiros pegam. Então, aqui nós fazemos tiros de rajadas de metralhadoras. Nós damos uma rajada no programa Evidências para atingir um grupo, dá uma rajada na Voz da Profecia para atingir talvez outro grupo. Às vezes os grupos também acabam entrando em intersecção. Nós temos a Tia Cecel para atingir os menores, você tem o Caixa de Músicas, você tem o jornalismo, você tem o podcast, e nós temos também a produção das revistas Esperança. Então tem uma revista que é mais de família, tem uma que é mais de saúde, tem outra que é mais de profecias, e nós temos essa aqui que é para as crianças, Descobrindo Tesouros, Rodrigo Silva Descobrindo Tesouros. Eu tenho aqui os meus amiguinhos, os personagens, inclusive uma curiosidade que muita gente não sabe, eu vou mostrar nessa câmera aqui, olha. Esse aqui, que é um dos principais personagens comigo na trama, é o Afonso. Tá vendo? Ele tá aqui em cima, ó. Não, tá aqui, ó. Tá em cima do camelo ali? Em cima do camelo aqui, ó. O Afonso. E ele tem esse nome Afonso por causa do Dr. Milton Soldani Afonso, que é um dos patronos da TV Novo Tempo. Hoje, se abaixo de Deus a TV Novo Tempo existe, é graças aos esforços do Dr. Milton Soldani Afonso, que convenceu a igreja numa época assim, vamos ter uma TV. E na época que o Dr. Milton Afonso falou, vamos ter uma TV, era uma coisa quase tão absurda como se eu falasse hoje, vamos fazer um podcast na Lua? Né? E hoje está aí a TV Novo Tempo, não só no Brasil, mas em vários outros países, atingindo milhares, milhões de pessoas. Eu já encontrei no Líbano, um rapaz que se converteu ouvindo as nossas mensagens através da TV Novo Tempo pelo YouTube. Sensacional. Pela web. E hoje está estudando teologia no Líbano. Ele queria aprender português e foi estudar português e achou os vídeos e começou a assistir muçulmano. Hoje está estudando lá, no Líbano. E outras histórias que poderíamos contar assim, de rodo. E nós queremos então também investir nas crianças. Então, eu acho que é um bom investimento, aproveitando que ainda estamos... 25 ainda é festejo de Natal, você pode dar de presente aqui. Pro seu filho, pro seu sobrinho, mas eu deixo pro Wagner para falar como é que a pessoa pode adquirir. Não, e inclusive até ia dizer, você falou tanto da revista e de uma forma tão bonita que você pagaria por essa revista, mas você não precisa pagar nada, porque a conta já foi paga e ela realmente está de graça para você entregar esse presente para o seu filho, para construir essa identidade. Tem um site que você pode entrar e pedir a revista, novotempo.com/tesouros. novotempo.com/tesouros. Eu até tenho o site aqui, ele está todo customizado realmente para essa revista. Se colocar ali um pouquinho mais para baixo, ou clicando, não sei, acho que está mais para baixo, né? Tem jogos, aqui você vai preencher o cadastro, e aí tem... Volta lá o cadastro, por favor. Ali. Então você vai preencher dados básicos aqui para essa revista conseguir chegar na sua casa. E não tem pegadinha. É grátis a revista, é grátis a entrega. A Novo Tempo só está preocupada com a saúde integral da sua família, inclusive com a espiritualidade. Mas o site ainda é todo divertido, tem jogos, você pode imprimir, atividades para fazer com seus filhos, joguinhos para estar no site. Então, é todo bonito o site, você pode aproveitar também aí com seus filhos. Duas coisinhas rápidas sobre a revista aqui. Primeiro, um testemunho, eu até falei num outro podcast que eu fui esses dias aí, que é curioso, né? Que os mesmos juízes que estão proibindo bíblias na universidade pública e nas escolas públicas estão implorando por bíblias nos presídios. Nossa, faz todo sentido. Né? Então, deixa a gente fazer o trabalho, então. Deixa nós levarmos Jesus e valores cristãos para as crianças. E a partir disso, como eu falei da rajada de metralhadoras, não é só a revista, não. Aqui no fundo, você tem um QR Code que você pode assistir a série que foi feita, tá certo? Com os personagens. Foi gravada uma parte no MAB, inclusive lá no Museu de Arqueologia Bíblica. E, gente, a produção de tudo isso não é barato. O Wagner falou, foi pago, mas não é barato. Porque, olha, envolve câmera, roteirista, mesmo os funcionários do Novo Tempo que fazem com todo carinho, mas eles estão aqui como funcionários. O CLT tem que pagar a gráfica, uma série de coisas. Então vai o meu muito obrigado aos Anjos da Esperança. Você pode olhar que uma revista como essa,
A única propaganda que ela tem é a propaganda da própria TV. Aqui não tem uma propaganda, beba Coca-Cola, né? Oferecimento Nike. Você não vai ver uma propaganda da Nike, do Bradesco, da Coca-Cola aqui. Eu estou fazendo merchan para todos eles mencionando, né? Não vai ter, porque eles não estão patrocinando isso aqui. Nós não temos. E muitos empresários batem à porta da TV Novo Tempo, falando assim, olha, coloca a minha marca de roupa, coloca isso aqui, que eu vou dar dinheiro para vocês, né? Coloca no comercial aí o meu banco, a minha empresa. A TV Novo Tempo fala assim, não. Por que nós fazemos? É uma questão de princípio. Nós, somos uma emissora que estamos com uma mensagem para ser pregada e nós vamos viver pela fé daquilo que os anjos da esperança nos ajudam. Então, nós temos a parceria da Igreja Adventista, que ajuda também uma parte dos dízimos da Igreja Adventista, vem para a TV Novo Tempo. Isso. E também as ofertas que você, Anjo da Esperança, permite. Então, não foi um projeto barato. Claro. A gravação disso aqui foi mais difícil do que fazer evidências, porque lidar com crianças, mas os Anjos da Esperança, você aí, com a sua contribuição mensal, está nos ajudando a levar o Evangelho. Também é uma prestação de contas isso aqui, porque você perguntou, eu estou ajudando a Novo Tempo, mas o que ela está fazendo com essa ajuda? Está fazendo isso aqui, ó. Investindo no reino. E na base, né? Uhum. Então, novotempo.com/tesouros, você pode pedir a sua revista. A gente estava até rodando aqui, ó, não imagens. houve direitos autorais também, nem para mim, nem para ninguém da revista. Viu? Todo mundo cedeu tudo porque tem esse princípio. Não, a gente está vendo imagens aqui ali na frente do MAB, que é o Museu de Arqueologia Bíblica, que fica no NASP Campus Engenheiro Coelho. E aí o pessoal tem o Afonso ali na vida real e o amigo dele. Então tem esse trio aí participando da série. Tem o QR Code na revista que te leva para a série, mas está também a série completa lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/NTplay. E aí você assiste tudo lá pelo NT Play ou também pelo NT Kids, que é o nosso canal do YouTube, que tem todas as nossas produções infantis. Tá muito legal, tem a participação do Rodrigo Real ali na série, né? E assim, a história termina na revista, e aí a partir de como ela termina na revista, ela começa na série. Então tá um projeto muito sensacional, o Descobrindo Tesouros e o Pequenas Evidências, você não pode perder aí, foi lançado em outubro, mas se você ainda não assistiu a série, dá pra você assistir agora. E não é pra dar pro seu menino, não, é pra você ler junto com ele. Boa! Viu? Isso aqui não é pra... meu filho, chegou, vai lá ler. Não, é pra você ler com ele, assistir com ele, acompanhar com ele. Porque se você não for pai e não for mãe pro seu filho, um influencer doido vai ser. Tá bom? Como é que é influencer doido? Um influencer doido vai ser. Se você e tem não muitos for pai, por aí, não é? Tem muitos por aí. Eu sempre faço essa paródia. Para os pastores eu falo assim, se você não for teólogo para sua igreja, um herege vai ser no seu lugar. Com certeza. Você entendeu? Então, quer dizer, se você não assumir o seu papel de líder, como para o seu filho, de modelo, alguém vai assumir no seu lugar. Então, participe. A gente falou aqui, em alguns momentos, acho que o professor Rodrigo mencionou, de que a gente vai colocando esse Cristo, que a gente está falando muito nesse podcast, está sendo Jesus está muito sendo falado nesse período, né, do Natal, e cada um vai colocando esse Jesus do jeito que melhor lhe apetece, né? Então, eu acho que Jesus, ele era isso, então é por isso que eu ama Jesus, né? A gente vai classificando Jesus do jeito que a gente interpreta. E aí tem uma coisa que às vezes fica complexo para as pessoas entenderem como Deus é amor e ao mesmo tempo ele é justiça. E Jesus é Deus. Como é que a gente entende essa dupla característica de Jesus, nem pendendo para um lado, nem pendendo para o outro, mas entendendo que ele é na mesma medida graça e justiça? Se é que você acredita que ele é na mesma medida, Sim, né? na mesma medida, claro. Nós temos que entender que em filosofia existe uma diferença entre contradição e paradoxo. A contradição é uma inverdade. A contradição é uma coisa ilógica, é uma tolice. O paradoxo não. E muitas pessoas confundem paradoxo com contradição. O paradoxo são duas realidades conflitantes que existem harmonicamente, apesar do seu conflito. Eu vou dar um exemplo para vocês. É como se eu dissesse assim, eu estou farto de não ter nada. Isso não é uma contradição, é um paradoxo. Se você está farto, como é que você não tem nada? É um paradoxo. E a nossa realidade está repleta de
paradoxos. E há paradoxos existenciais. E um deles principal é que nós mesmos precisamos de um Deus que seja ao mesmo tempo eterno, todo-poderoso, mas que seja íntimo meu. Olha bem, se eu dissesse para vocês assim, Deus é super poderoso, como o Thanos, né? Ah, lá dos Avengers. Dos Avengers. Mas ele tem um ponto vulnerável. Eu não ia ficar sossegado. Se Deus tivesse um ponto vulnerável nele mesmo, digo na essência dele, uma criptonita que pudesse matá-lo, ou uma pedra lá que acabasse com o poder de Deus, Pastor Gilson, eu não ia ficar tão confortável, porque eu sou ansioso. E vai que essa pedra que pode acabar com Deus cai na mão do diabo. Uhum. Se Deus não pode saber o futuro de maneira infinita, como é que ele pode me garantir que o mal não se levantará por 2 vezes no universo? Então, o Deus, para me dar para me dar uma segurança absoluta, ele tem que ser, como o próprio latim diz, absoluto, completamente solto. Não tem nada que o prenda. Não tem nada que possa melhorá-lo. Ele tem que estar acima de tudo e de todos. Ele não pode ter começo nem ter fim. E esse é o Deus necessário para justificar a existência como si. Um ser autoexistente, que não teve começo, não terá fim. Um Deus que o seu centro está em todo lugar e a periferia não está em parte alguma. Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa necessidade desse Deus, eu preciso de um Deus que seja diminuído. Que graça teria conversar com um Deus que já sabe tudo? Nenhuma. Que graça tem orar para um Deus que já sabe tudo, um Deus onisciente? Nenhuma. Eu quero um Deus que eu possa surpreendê-lo. Eu quero um Deus que, apesar dele ser onipotente, eu possa mudar a mente dele com a minha oração ou com o meu arrependimento, como os ninivitas. Eu quero um Deus que, apesar de ser infinito, eu possa abraçá-lo e ele caiba no meu coração. Eu não preciso de um Deus contraditório, mas eu preciso de um Deus paradoxal. Perfeito. E a encarnação de Cristo é justamente isso. É Deus com o rosto. Ele não perde os poderes de Deus. Jesus não perdeu sua divindade, mas ele voluntariamente abre mão. E ele vem e pergunta a Adão, onde é que você estava? E embora... aí nós temos uma discussão teológica que muitos pensam que o esvaziamento de Cristo que Paulo fala, é só na encarnação. Eu acredito que o esvaziamento de Cristo já começou desde a eternidade. Por qual razão? E eu vou entrar exatamente o que você falou, da questão da justiça e do... vocês sabem que... Vou falar especificamente para as mães, mais do que o pai. O primeiro papel que uma mulher faz quando se torna mãe é se anular. Concorda comigo? Sem dúvida. As mulheres que estão nos ouvindo. Quantas de vocês têm aquele negócio que estava lá presa com vontade de fazer xixi, mas não pode ir porque só tá ela e o bebê, ela não tem com quem deixar o bebê? Quantas mães já me contaram assim, nossa mãe, eu ficava segurando a vontade de ir ao banheiro ali, o xixi, não podia ir. Quando chegava, vai, segura um pouquinho. Por que ela se anula tanto? Quantas passam a noite em claro querendo dormir, mas não podem porque o bebê está com insônia, está com gases, está com dor de ouvido, e ela passa a noite em claro. Porque esse é o amor. O amor significa você se anular em prol do outro. Ora, o amor que nós temos é um atributo comunicável de Deus. Na teologia a gente chama atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que Deus é e ele comunica com seus filhos, permite que eles também tenham, numa escala menor, ele compartilha. Tem atributos que Deus não compartilha. Uhum. A sua onisciência, por exemplo, mas tem outros que ele compartilha, o amor é um deles. Então, embora seja uma forma diminuta, mas dá pelo amor humano eu ter uma noção do amor divino. Se o amor humano exige anulação, o amor divino também tinha que exigir uma anulação muito antes da cruz. A partir do momento que Deus cria criaturas que não são oniscientes, nem onipotentes, nem onipresentes, a
para que a relação com essas criaturas se torne real, para fazer apenas uma analogia, ele tem que segurar a vontade de ir ao banheiro. Se é que vocês me entendem. Sim. Claro, claro. Ele tem que segurar o sono dele. E assim como a mãe, podendo dormir, se priva do sono porque o seu bebê está acordado, Precisa dela, Deus, sendo onisciente, ele se priva da sua onisciência. Não a perde, mas deixa de usá-la voluntariamente para fazer perguntas sinceras. Uau. Muito Por bom. isso que o santuário celestial não é algo que foi criado apenas a partir do pecado. Já havia o santuário antes. E Cristo já tinha a função de sacerdote antes e continuará tendo depois do pecado. Tanto é que Hebreus fala que ele é sacerdote para sempre. Mas por que sacerdote para sempre se não vai ter mais pecado para ele mediar? Porque é o preço da cruz. Para sempre Jesus estará num corpo humano. Então Jesus não é a contradição, mas ele é o paradoxo de Deus. Ele é um Deus que, apesar de ter a plenitude da divindade, ela agora habita corporalmente nele. E esse mesmo paradoxo maravilhoso de Cristo, que sem perder, se anula. Compreende? Sim. Que mesmo sabendo tudo, faz perguntas honestas. Mesmo sendo eterno, morre numa cruz. Mesmo não mudando, porque Deus não muda, ele muda e não destrói Nínive. É esse paradoxo de Deus que me faz entender o Deus que, no momento, ele é amor, mas também é justiça. E o fato de ser justiça não deixa de ser amor, e o É fato o de outro ser ponto que eu amor não colocar. deixa de ser justiça. Hoje a gente vive num conceito popular que quem julga, Isso. quem ama não julga. Isso não está na Bíblia, isso está na heresia popular. Quem ama não julga, quem ama não proíbe. Isso. Mas é justamente o contrário. É justamente por amar que às vezes você vai julgar, você vai punir, você vai repreender. Justamente por amar. É a função dos pais, né? Justamente a função dos pais, justamente Amor. por amar. Amor sem justiça vira anarquia. Vira anarquia. E justiça, a gente também tem que entender que justiça não é algo apenas para punir, é algo para redimir. Sim. Não é só a punição que vem pela justiça, a redenção também vem pela justiça. Por isso que Lutero, quando descobriu a justificação pela fé, ele percebeu que a justiça de Deus não era algo a ser temido, é algo a ser desejável. Lembro, acho que é o Salmo 73, que o salmista fala: salva-me por tua justiça. Salva-me por tua justiça. Então, o paradoxo de Deus não é uma contradição de Deus. O nosso produtor, gostaria que você comentasse um pouquinho também sobre a questão, a gente falou aqui de justiça e amor, amor e justiça, também sobre lei e graça. Salvação pela fé, salvação por meio da obediência às obras. Jesus veio para nos oferecer a salvação e nós a conquistamos ou nós simplesmente a aceitamos? Como que é? Eu vou responder com uma parábola, uma outra comparação. Já que eu falei de mãe, hoje eu tô... Devia ter feito esse podcast em maio, Dia das né? Mães, Dia das né? Mães. Nós vamos reprisar. Vamos reprisar no Dia das Mães, viu? Mas eu vou de novo pedir licença para falar das mães, pastor Gilson. Vou perguntar para você que está em casa. O que faz de uma mulher mãe? O que faz de uma mulher mãe? Trocar fraldas? Dar banho em bebê? Não. Uma babá pode fazer isso sem ser mãe de ninguém. Freiras no orfanato fazem isso e nunca são mães de ninguém. Não é trocar fraldas e dar banho e pôr para dormir que faz de uma mulher mãe. Mas é esperado daquela que se tornou mãe essas mesmas ações. Perceba? Ótimo. Não são as ações que a tornam mãe. Sim. Mas uma vez que ela é, espera-se estas ações. Então as obras não são o meio, nem a causa da minha salvação, mas certamente são o resultado dela. Porque é impossível uma pessoa ser salva por Jesus sem ser transformada por Jesus. E na sequência do raciocínio, é impossível ser transformado e continuar da mesma forma. Senão não houve transformação. Transformar água em vinho e continuar água, não houve transformação. Então, eu tenho que entender isso. As obras são o resultado da graça agindo em mim. Não serão obras perfeitas, porque Paulo fala, eu corro para a perfeição, não que eu a tenha alcançado, mas são obras de amor que eu vou dando para o meu Salvador. Eu até diria o seguinte,
Essas obras, como resultado da salvação, são semelhantes a um menininho, uma menininha, na verdade, que o pai viajava como caminhoneiro e passava muito tempo fora de casa. E quando ele voltou para casa, ele falou assim: oi, filhinha, veio correndo abraçar, 2, 3 aninhos de idade. Oi, papai, que linda que você tá, minha menina. Conta as novidades para papai. Ela falou assim: novidade? Ah, já sei, papai. Eu aprendi a ler e escrever. Eu tinha 2 para 3 anos de idade, não tinha sido alfabetizado ainda. É mesmo? Você já sabe escrever? Eu sei escrever. Então escreve alguma coisa para papai ver. Ela correu lá, pegou papel e caneta e começou, né? Daquele jeito. Coordenação motora 0. E ela fez aquele monte de rabisco e entregou para ele. Uma carta pro papai? É. Aí ele pegou, olhou, um monte de rabisco. Mas como todo pai que quer incentivar a filha, ele falou: mas que letra linda que a minha menina tem, que carta linda. Nossa, que bacana que você escreveu pro papai, fiquei muito feliz. Aí ele elogiou tanto, que a menininha perguntou assim: papai, o que tá escrito aí? Mas ele deu uma resposta que eu acho que veio do céu. E essa resposta vai ao encontro da indagação que você me fez, pastor, sobre lei e obras e graça. Ele falou: aqui, filhinha, está escrito que você ainda não sabe escrever. Aqui também está escrito que você ainda não sabe o alfabeto. Mas aqui também está escrito que você quer agradar o papai. Uau! E que você quer ver o papai feliz. E que você ama o papai. E por causa de tudo isso que está escrito na sua intenção, papai está muito feliz e vai guardar essa carta com muito carinho. Tudo que nós fazemos nessa terra, por mais perfeito que seja aos olhos humanos, Sim. chega perante o Deus eterno como um monte de rabisco. Eu imagino que os anjos devem dar cada gargalhada quando vem as coisas que a gente faz, porque eles conhecem uma outra realidade. A gente achando que está fazendo muito. Exatamente. É igual cantor de banheiro achar que ele é do Arautos do Rei. Só porque ele botou... Eu tô falando de um que eu conheço. Bota o Arautos do Rei lá, vai tomando banho e cantando junto. Você acha que tá igualzinho, né? Até o dia que alguém ri da sua cara e mostra que não tá daquele jeito. Mas Deus consegue ver e fala assim: nesses rabiscos todos das coisas que vocês fazem, está dito que se for por vocês mesmos, vocês não estarão aqui no céu. Se for pelas obras, não tem como vocês virem para cá. Mas nesses rabiscos também está escrito que vocês me amam, que vocês me aceitam como seu salvador pessoal e que eu fico muito feliz pela decisão que tomei de criar vocês. Que história linda. Porque o amor de Deus está ali contido, mesmo na nossa imperfeição, né? Exatamente. Isso é São muito bonito. rabiscos feitos assim com pureza de propósito, de intenção. Esses agradam a Deus. Né? Exatamente. Olha, infelizmente temos que terminar. Muito obrigado, professor Rodrigo, mais Eu que uma vez. agradeço. É sempre um grande privilégio ter você aqui. Eu fico até sem palavras assim para agradecer, porque Isso, obrigado. sua agenda é muito complexa, graças a Deus, porque você tem feito um trabalho incrível. Então, todo mundo quer você lá num evento, num programa, num podcast. E aí, mais uma vez, você esteve com a gente aqui no Hope. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe muito o seu 2026, que seja repleto de realizações. Amém. E que Deus continue te abençoando. Amém. Você também, pastor Gilson, que Deus abençoe o ministério de vocês, através das pregações, das gravações, da rádio. Estamos aqui para servir. Amém. Olha, tem um presentinho para vocês, a Rafa vai entregar aqui. A gente fez um presépio doce. Poxa, obrigado. Olha aí. Então, para aqui, vocês ó. levarem e compartilharem com a família nesse Natal especial aqui do Hope Hour. Muito obrigado. Obrigado, pastor Gilson. Uma honra ter você aqui sempre também, tá? Prazer, amigo. Estar contigo, com o Rodrigo e com os nossos amigos que nos acompanharam. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um Feliz Natal, que Jesus esteja presente na sua vida, nesse momento, que seja família, inclusive, esse momento. Compartilhe esse vídeo para todo mundo como um grande presente de Natal aí. Eu tenho certeza que vai ser, porque vamos conhecer aí mais aspectos sobre Jesus. Um abraço, Feliz Natal e até a semana que vem. Tchau, tchau.